Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6. Capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. É um versículo, irmãos, ou são versículos praticamente conhecidos quase que de cor, pela maioria dos que estão aqui, obreiros e irmãs também que aqui cooperam nesta tarde. Mas aqui diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. E quando nós, irmãos, começamos a parar sobre estas duas posições, que Ele nos fez, não foi nós, mas Ele nos fez, nós descobrimos, irmãos, não somente o privilégio que nós temos, mas também a nossa responsabilidade. E por quê? Para ser um sacerdote, naquela época passada, na antiga aliança, no Antigo Testamento, era, irmãos, uma dificuldade muito grande. Era uma pessoa entre milhares que era escolhida para desempenhar a função de sacerdote. Pelo menos, recordemos como ponto de partida dessa nossa meditação, que pelo menos, para ser um sacerdote, o elemento passava por 5 testes, dificílimos, cada um mais difícil do que o outro. Primeiro, é claro, para ser um sacerdote, tinha que ser um israelita, não podia ser um amonita, não podia ser um moabita, ou de qualquer uma daquelas 7 nações cananeias, que estavam ao redor do povo, ou que viviam ao redor do povo. Claro, tinha que ser um israelita. Mas acontece, irmãos, que Israel eram 12 tribos. A pessoa da tribo de Gade, se quisesse ser, não podia. Se fosse da tribo de Zabulon e quisesse ser, não podia. Se fosse da tribo de Ruben, o primogênito, não podia. Só podia ser se fosse da tribo de Levi. Era o segundo teste. Se a pessoa tivesse passado pelos 2 primeiros, claro, israelita e levita, agora começava a apertar a peneira, a malha ia ficando mais fina. A pessoa tinha que passar por um teste de aptidão, de beleza e saúde física. De acordo com a Bíblia, lá no livro de Levítico, no capítulo 21, as exigências, irmãos, eram rigorosas. E Levítico 21, que vamos ler, diz assim, os versículos 17 a seguir: Fala a Arão dizendo: Ninguém da tua semente nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Meus irmãos, que rigor! E todo este rigor para que o candidato tivesse saúde e beleza física, apontava em 2 direções, ou prefigurava, irmãos, 2 coisas importantes. Primeiro, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o sumo sacerdote da nossa confissão, para a sua beleza espiritual, por sua glória. Mas, por outro lado, apontava para a beleza do sacerdócio constituído por ele,
que somos nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, e de uma maneira específica, os obreiros do Senhor, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, vejamos aqui, é bem verdade que essas necessidades, ou esses requisitos, ou essas exigências, eram no plano físico, e até se elas prevalecessem nos nossos dias, a maioria de nós, a começar desse que vos fala, não serviria para ser sacerdote. Aquelas exigências físicas apontam nessa dispensação para exigências e requisitos espirituais. Diz aqui que não podia, por exemplo, ser homem cego. Eu fico pensando, irmãos, que dificuldade teria um sacerdote cego para ministrar lá no tabernáculo ou no templo? Seria um desastre para ele. Ele corria o risco até de morrer, porque pelo menos tinha fogo em 3 lugares. Tinha fogo lá no altar de holocausto, lá na frente. Tinha fogo ali no altar do incenso. E tinha fogo lá dentro, lá no castiçal. Imagine o sacerdote andando às apalpadelas, põe a mão aqui, põe a mão lá, e ia pôr a mão no fogo. Ou então ia derrubar a mesa dos pães da proposição, ou então iria derrubar o altar de incenso. Irmãos, sacerdote cego não poderia desempenhar o seu trabalho, porque o Senhor diz, olha, não pode ser cego. E realmente, meus amados irmãos, no plano espiritual, é o que nós éramos quando nós não tínhamos Jesus. Nós não vimos nada. Mas agora, nós podemos dizer como aquele cego que, tendo tido encontro com Jesus, e tendo sido curado por ele, e ao encontrar com os fariseus que lhe disseram, olha, o homem que te curou é um pecador, ele respondeu, olha, se ele é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Meus amados irmãos, agora nós vemos, porque nós temos olho, meus amados irmãos, e temos visão. Há pessoa que tem olho, mas não tem visão. Há pessoas que têm orelha, mas não têm ouvido. Meus irmãos, assim como os irmãos estão me vendo, eu estou vendo os irmãos, nós estamos vendo a área externa, o homem exterior, o corpo. Mas a alma, irmãos, ela tem o olho da alma, o ouvido da alma. E como é glorioso, irmãos, quando nós estamos com a visão das coisas celestiais, glórias a Deus. Não podia, por exemplo, ser, diz aqui, não podia ser cego, não podia ser coxo, teria dificuldade de se locomover, não podia ser de nariz chato, não podia ser de membros demasiadamente compridos. Tudo isso tem um significado. Não podia ser coxo, coxo é aquele que tem um problema numa perna e anda com muita dificuldade. E geralmente a pessoa que tem um problema numa das pernas, ele anda com altos e baixos. Ora ele está aqui embaixo, e ora ele está lá em cima. Ora ele está aqui embaixo, ora ele está lá em cima. Olha, irmãos, isso no plano espiritual fala de inconstância. Há pessoas que têm dia que estão lá em cima, mas no outro dia estão lá embaixo. Ora estão dando muitas glórias a Deus, e às vezes não estão dando nenhuma glórias a Deus. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós como sacerdotes, nós andemos dignamente, diz a Bíblia, da vocação com que nós fomos chamados. Mas diz aqui que além disso, irmãos, não podia ser de nariz chato, que é o primeiro defeito que ao olhar na fisionomia de uma pessoa nós notamos. E isso dentro do contexto bíblico, fala de pessoas, irmãos, que se intrometem em negócios alheios. E São Pedro diz, olha, que nós devemos sofrer, cada um de vós sofra, mas sofra como cristão, não como aquele que se intromete em negócios alheios, porque se sofre como cristão, antes glorifica a Deus nessa parte, porque para isto foste chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Não podia ter nariz chato, mas diz aqui que não podia ter membros demasiadamente compridos. A pessoa que tivesse um olho muito grande, desproporcional, não servia. A pessoa que tinha o pescoço muito comprido, não servia. A pessoa que tinha a mão muito grande, não servia. Não podia ter membros demasiadamente compridos. Meus amados irmãos, isto fala na área espiritual, que nós não podemos ter olho muito grande para ver aquilo que não podemos, e Deus recomenda que a gente não veja.
Nós não podemos ter mãos grandes para pegar aquilo que não podemos pegar. Não podemos ter boca muito grande para falar aquilo que não se deve falar. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós tenhamos um crescimento proporcional na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas diz aqui que não podia ter pé quebrado. Anda com problema, anda com problema, anda com problema. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que nós andemos na presença do Senhor, como Deus disse um dia para Abraão: Abraão, pois não, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença do Senhor. Mas diz aqui que não podia também ter quebrado a mão. Mão quebrada. Mão quebrada significa que a pessoa é inoperante. E isso, no plano de Deus, na revelação da Bíblia, pode apontar em duas direções. Primeiro, não faz nada, porque mão na Bíblia significa obra. O apóstolo São Paulo diz assim: não desfaleçam as vossas mãos, porque vossa obra, mãos, obra. E mão, irmãos, quebrada significa não está fazendo nada, não produz, não faz nada para Jesus. Nós vivemos uma época em nossa igreja que tem um grupinho pequenininho fazendo muitas coisas para Jesus, e tem um grupo muito grande que não está fazendo nada para Jesus. Mão quebrada. Mas mão quebrada na Bíblia fala pessoas que não abrem a mão para contribuir. Meus amados irmãos, que bênção é poder contribuir na obra do Senhor. A Bíblia diz assim: há alguns que reparte e lhes acrescenta mais. Eles vão mandando para lá e vai chegando para cá. Quanto mais manda para lá, mais chega para cá. Porque a regra de Deus é essa: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, se deitarão sobre o vosso regaço. Mas diz aqui, meus irmãos, que não podia ser corcovado, corcunda. Porque o corcunda, irmãos, é aquele que olha para baixo. A visão dele está somente para baixo. Ele não vê mais nada além daquilo que está na área de baixo. Meus amados irmãos, tal qual aquela mulher, que estando na sinagoga, nessa posição, Jesus a chamou, e diz a Bíblia que tão logo a mulher chegou junto a Jesus, Jesus pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou, e dava glórias a Deus. Olhar para baixo, porque, meus amados irmãos, há diversos olhares, que não é olhar para frente, olhar para cima, olhar para Deus, olhar para Jesus. A Bíblia fala para não olhar para trás. A Bíblia diz para não olhar para a direita. A Bíblia diz para não olhar para a esquerda. A Bíblia diz para não olhar para nós. A Bíblia diz para não olhar para os outros. A Bíblia diz para não olhar para baixo. Mas então, se a gente não pode olhar para trás, não pode olhar para a direita, não pode olhar para a esquerda, não pode olhar para baixo, não pode olhar para si, não pode olhar para os outros, olha para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu descobri que uma das razões que Davi tinha muita vitória é que ele podia dizer assim: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Continuamente. Continuamente significa 24 horas. Ele estava vendo o Senhor, ou seja, ele estava com a sua atenção voltada para Deus, e tudo que fazia, fazia para Deus. Daí a razão daquele homem ser um homem segundo o coração de Deus, um homem de vitória. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, mas diz aqui que não podia ser anão. Anão é aquele de pequena estatura, e devido à sua pequena estatura, só alcança as coisas de baixo, que estão próximas do chão. Porque o anão, devido ele não ter uma estatura suficiente, ele não alcança as coisas de cima, as coisas do alto. E o anão só pega coisas baixas. Mas a pessoa que tem uma estatura normal alcança as coisas de cima. Oh, irmãos, que Deus nos ajude, que nós tenhamos uma estatura, irmãos, na medida de Cristo, para que nós peguemos as coisas de cima, as coisas do Espírito. Como diz a Bíblia, se já ressuscitasse, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Senhor. Mas diz aqui que não podia ter belida no olho. Talvez fosse, quem sabe, uma catarata dessa das nossas, em que a pessoa, irmãos, para enxergar, tem que pôr muito perto assim.
Isto fala de falta de fé, mais ou menos como aquilo que aconteceu com Tomé, que não estando numa reunião de domingo, Jesus tinha ressuscitado e entrou lá no cenáculo com portas e janelas totalmente fechadas e disse: paz seja convosco. Saudou-os e eles se alegraram. Terminou a reunião e eles saíram e encontraram Tomé. Disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé, Tomé, Jesus ressuscitou. Tomé disse: ah, eu não creio não. Eu tenho que ver, quero ver bem de perto, não vou confiar nem nos meus olhos. Eu quero pegar o meu dedo e quero meter lá no lugar dos cravos e no lugar do lado. Uma semana depois, eles estão no mesmo lugar, é um domingo, portas e janelas fechadas, Jesus se põe no meio, diz: paz seja convosco. E a primeira coisa que acontece depois de saudá-los, Jesus olhou na direção onde estava o Tomé. Disse: Tomé, vem cá. E Tomé foi, parece que eu vejo o Tomé andando um passo, 2, 3, olhando. De repente ele cai de joelhos e diz: ah, Senhor meu e Deus meu. Ah, porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, no plano de Deus, as coisas diferentes lá de fora. A gente passa aí nessas áreas onde estão a área do comércio. De vez em quando a gente vê faixas lá na rua, ou lá na fachada dos prédios comerciais, dizendo assim: somente vendo para crer. Mas na obra de Deus é diferente, tem que crer. Somente crendo para ver. Jesus, irmãos, estava pregando uma ocasião. Havia muita gente que estava seguindo Jesus. Que maravilha seguir Jesus. Ele estava curando enfermos, estava multiplicando pães. Eu acho que tinha até gente pensando, usando uma linguagem nossa de hoje, talvez tivesse gente pensando assim: isso que é religião boa. Está doente, ele cura a gente. Olha, acho que nem precisa trabalhar mais. Ele pega aí 5 pães e 2 peixes, e mais de 5.000 pessoas comem, e sobra ainda 12 cestos cheios de pedaços. Isso que é religião boa, tem saúde, tem comida, acho que nem precisa trabalhar mais. E Jesus, irmãos, parou e começou a ensinar. E numa determinada altura do seu ensino, ele disse: quem não come a minha carne, quem não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E um lá no meio da multidão disse: que duro discurso. Que, parafraseando, a pessoa estaria dizendo hoje as seguintes palavras: que pregação dura, que pregação maçante, eu não suporto, eu vou embora. Outro lá diz: eu também vou. O outro diz: eu também vou. O outro lá diz: eu também. E a multidão foi embora. Ficou um grupo que a gente suponha tenha sido os 12, e a eles Jesus perguntou: e vós, quereis retirar-vos como os demais que já foram? E Pedro toma a frente do grupo que lá sobrou e diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. 2 palavras: temos crido e conhecido. Olha a ordem: temos crido e conhecido. Para conhecer, primeiro precisa crer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas continuemos, meus irmãos. Diz aqui que não podia ter sarna. Sarna, irmãos, é uma doença contagiosa. Encostou perto, pega. Olha, irmãos, tem pessoas que têm sarna. Encostou, pega. É por isso que a Bíblia diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que tem um ditado por aí que está na Bíblia com outras palavras. O daqui diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. E o da Bíblia, que é a mesma coisa com outras palavras, aliás, basearam na Bíblia, diz assim: anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Meus amados irmãos, tem pessoas que têm sarna, andou junto, irmãos, e ele começa a murmurar da igreja, ele murmura do ministério, ele murmura das pessoas, ele murmura de tudo, ele murmura de todos. Mas que o Senhor nos ajude, que nós já estejamos vacinados. E com vacina, irmão, não pega coisa nenhuma. De vez em quando a Secretaria da Saúde sai aí e vai dando vacina. Às vezes a pessoa não está nem doente. Não, tem que dar vacina contra a poliomielite, tem que dar vacina contra o sarampo e a vacina contra diversas enfermidades. Não porque a pessoa às vezes tenha, é para não pegar. Graças a Deus que aqueles que têm comunhão com Deus já foram vacinados. Não pega sarna de jeito nenhum, glória a Deus. Mas diz aqui, meus irmãos, que não podia ter impinge, não podia ter mancha. Irmãos, nós não podemos ter manchas.
Isso fala de manchas, irmãos, na nossa vida espiritual, no nosso homem interior. Como é glorioso, irmãos, andar com a consciência tranquila, irmão. A coisa mais gloriosa que pode haver num crente, no obreiro, é ele ter a sua consciência tranquila. Que até mesmo Satanás pode se aproximar, e Satanás dá uma olhada aqui, dá uma olhada lá, dá uma olhada lá atrás, e vai embora, e a Bíblia diz assim, em linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário fique envergonhado, e não tenha nenhum mal que dizer de vós. Ou como disse Jesus, referindo-se a Satanás, dizendo, aproxima-se o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. E o crente que está em comunhão com Deus diz, em mim também não. Em mim também ele não tem nada, glória a Deus. E aí está a nossa vitória, irmãos, quando nós temos consciência tranquila, nós andamos de cabeça erguida, e se Satanás se aproximar, nós temos a graça, a autoridade de dizer, o Senhor te repreenda, vai embora Satanás, e ele terá que ir embora, porque ele conhece a nossa vida. Meus amados irmãos, eu devo dizer que o inimigo da nossa alma, ele sabe se nós temos impinges, ou se não temos impinges, se nós servimos a Deus com sinceridade e não servimos. Meus irmãos, eu me lembro que foi numa sinagoga que a pessoa ficou endemoniada. E diz a Bíblia que os filhos de Seba eram 7 rapazes altos, fortes, robustos. E chegaram e disseram, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te ordenamos, saia dele. O demônio disse, escuta, eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. O demônio conhece Jesus. E disse também, eu sei quem é Paulo. O demônio sabia quem era Paulo, irmão. Mas vocês, quem é que vocês são? E pegou um aqui, pega outro ali, pega outro lá. Irmão, para escapar e com vida, fugiram sem a roupa do corpo. Que vergonha. Mas o que eu quero me referir, que o diabo diz, eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo. Olha, irmãos, aquele que anda em comunhão com Deus, o diabo sabe. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é por isso que quando aquele que anda em comunhão com Deus vai orar, diz, sai em nome de Jesus, o demônio tem que sair, porque existe autoridade, não somente a autoridade de Deus na palavra, mas a autoridade na vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não podia ter impinges. Mas diz aqui, meus irmãos, que não podia ter testículo quebrado, defeitos ocultos que não se vê, está do lado de dentro. Meus irmãos, que Deus nos ajude para que o que nós externamos do lado de fora seja aquilo que está se extravasando do lado de dentro. Que nós sejamos exatamente por fora aquilo que nós somos do lado de dentro. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Esse era o terceiro teste, difícil de passar. Mas suponhamos que a pessoa passasse, aí, meus amados irmãos, vinha primeiro israelita, segundo levita, terceiro, diz aqui, meus amados irmãos, que tinha que ser uma pessoa da família de Arão, e depois uma pessoa bonita, uma pessoa com saúde, e depois desses 4 testes, a pessoa pode dizer, finalmente, até que enfim, eu sou israelita, eu sou levita, eu sou da família de Arão, fui examinado, não constataram nenhum defeito, que eu tenho beleza, saúde física, pronto, eu já posso. Coisa nenhuma, o último era o mais difícil. Tinha que ser chamado por Deus, como aliás foi a lição de hoje de manhã. Ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado, como foi Arão. E quando a pessoa é chamada, não somente é chamado, Deus também confirma o seu trabalho. Se lembram os irmãos que houve um momento em que Moisés, conduzindo Israel pelo deserto, ele enfrentou um problema. E qual era o problema? É o problema de pessoas que queriam posição, sem terem sido chamadas para aquela posição. E alguém diz, escuta, mas por que só o Arão que ministra, hein? Por que só o Arão que apresenta o sacrifício? Por que só o Arão? Por que não alguém da tribo de Ruben? Por que não alguém da tribo de Gade? Por que não alguém da tribo de Zabulon? Por que não alguém da tribo de Azer? Por que não alguém dessa ou daquela tribo? E criou um problema para Moisés. E Moisés, com a sabedoria que Deus lhe deu, resolveu da seguinte maneira, olha aqui, meus irmãos, muito bem, vocês têm candidato? Ruben, você tem? Temos. Gade, você tem? Temos. Então mande o candidato, e o candidato traga a vara dele. E Arão vai trazer a dele. E nós vamos pôr as 12 varas diante de Deus. E Deus vai mostrar quem é o homem que ele escolheu. É muito simples. Esse negócio aqui não é comigo não, esse negócio é com Deus. Deus vai mostrar.
Irmão, diz a Bíblia que as 12 varas foram colocadas, e quando chegaram no dia seguinte, diz a Bíblia que 11 varas estavam do jeito que haviam sido colocadas, isto é, secas. Mas a de Arão não. A de Arão tinha flores, tinha frutos, tinha amêndoa e tinha até renovo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, aquilo era uma demonstração que ele era chamado por Deus. Pois bem, a pessoa passou pelo teste, os 5. Pronto, já pode ser sacerdote. Mas sabe qual é a primeira coisa, irmãos? Que essa pessoa, como sacerdote, tinha que se submeter. Ele tinha que ser levado na porta da tenda da congregação, na presença de todos os anciãos, era tirado a sua roupa, ele ficava nu e era lavado publicamente na presença dos anciãos. Irmãos, aquilo falava de testemunho. Como é maravilhoso, irmãos, quando a pessoa tem um testemunho, irmãos, que da cabeça até a planta dos pés, ninguém pode apontar isso ou aquilo, porque ele tem uma conduta irrepreensível na presença do Senhor. Tal qual Daniel, que os inimigos, irmãos, querendo derrubá-lo, procuraram sondar a sua vida, e examina aqui, não deu, examina lá, aí disseram, olha, é difícil porque esse homem aí não tem nenhum vício, esse homem não tem nenhuma culpa. Irmãos, como é maravilhoso, glória seja dada ao nome do Senhor. Testemunho. Mas depois, diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que ele tinha incumbências. Era lavado, era colocada a sua roupa, a sua indumentária. Era colocado, meus irmãos, toda aquela indumentária sacerdotal. Era colocada a mitra. Na mitra tem uma lâmina de ouro bem na frente, na testa, para todo mundo ver, escrito santidade ao Senhor. Na roupa daquele sacerdote tinha as campainhas e tinha decorações assim, desenhadas na sua roupa, no peitoral. Não somente as campainhas ali penduradas, mas tinha também aquelas figuras de romã. E quando o sacerdote começava a andar, as campainhas tocavam, todo mundo dizia, sacerdote bem-vindo, sacerdote bem-vindo, só pelo barulho. Meus amados irmãos, glória a Deus. Aquele que anda na presença de Deus, irmãos, a presença dele é notada, é vista, ele tem algo diferente, ele chama a atenção, a sua vida, o seu testemunho, o seu semblante. A gente olha para o semblante de uma pessoa que tem comunhão com Deus, a gente vê refletido como que é estampada naquela fisionomia, a glória do Senhor, aquela mesma glória que Moisés, quando ficou em comunhão com Deus, 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que a pele do seu rosto brilhava de tal maneira que ninguém podia olhar diretamente para a sua face. Meus amados irmãos, glórias a Deus. Esse sacerdote, ele tinha incumbências. Passou pelo teste? Passou. Colocou a roupa? Já. E agora, que bonito, vai ficar saindo para todo mundo ver que ele é sacerdote. Coisa nenhuma. Ele tinha atividade. Era para trabalhar, foi para isso que ele foi selecionado. Ele tinha, irmãos, incumbências diárias e semanais. Tinha coisas que ele não podia trabalhar nem mexer. Ele não podia, por exemplo, apresentar coisa alguma com fermento. Ele não podia apresentar coisa alguma com mel. Ele tinha, irmãos, que seguir um roteiro estabelecido por Deus. Não era da sua cabeça. Ele não fazia o que queria, no dia que queria e com o material que queria, não. Ele tinha que fazer no dia, na hora e com o material que Deus havia dado a revelação, glórias a Deus. Assim somos nós, meus irmãos, nós estamos trabalhando de acordo com a planta que veio lá do céu, de acordo com a revelação divina, de acordo com aquilo que Deus deixou claro na sua palavra. E quando Deus mostrou todas essas coisas para Moisés lá no monte, Deus diz, olha Moisés, olhem, preste atenção, porque faça do mesmo jeito que eu estou te mostrando aqui. De modo que quando Moisés, depois da revelação, passou a fazer exatamente como o Senhor lhe havia revelado, irmãos, a glória de Deus se manifestava diversas. Ele tinha algumas atividades. Primeiro, antes de fazer qualquer trabalho para Deus, antes de qualquer coisa, até mesmo antes de colocar a sua indumentária agora do dia a dia na sua atividade diária,
Ele tinha que ir na pia de cobre, ele tinha que lavar as mãos, e tinha que lavar os pés, antes de qualquer coisa. Irmãos, antes de nós fazermos qualquer trabalho para Deus, nós temos que ter mãos lavadas, mãos limpas e pés lavados também, glórias a Deus. Mãos limpas, irmãos, fale, irmãos, de mãos que pode levantar-se para o céu, como diz a Bíblia, levantai mãos santas, sem ira e nem contenda, ou como disse o salmista, lavarei as minhas mãos na inocência, e assim, ó Senhor, andarei ao redor do teu altar. Para andar ao redor do altar do Senhor, para ministrar ao redor do seu altar, para adorá-lo, irmãos, nós temos que ter mãos limpas, glórias a Deus, um coração purificado, mãos que ninguém pode acusar coisa alguma, mas também pés, irmãos, fala dos caminhos que nós andamos. Todos os dias tinha que lavar os pés, mas já tinha lavado no dia anterior, tinha que lavar. Todos os dias precisamos, irmãos, de uma purificação. A santificação, irmãos, é um processo. Santificação, não tem ninguém tão santificado que não precise ser santificado de alguma coisa. Eu gosto, irmãos, quando eu olho esse assunto na Bíblia, porque cada dia nós temos que subir um degrau. Se compararmos a santificação como degrau, cada dia da nossa vida nós temos que subir um degrau. Ontem subimos um, hoje subimos outro. Mas quem já subiu um, ou dois, ou três, a Bíblia diz, quem é santo, seja santificado ainda. E quem é puro, purifique-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Então, meus irmãos, é por isso que diz a Bíblia, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Na Bíblia de alguns diz assim, vai brilhando cada vez menos. Ele era um crente fervoroso e hoje não é mais. Na Bíblia de alguns está escrito, vai brilhando cada vez a mesma coisa, ele não sai daquilo. Mas na Bíblia aqui, a palavra de Deus está escrito, vai brilhando cada vez mais. E é por isso que São Paulo, ao escrever aos Coríntios, 2 capítulo 3, 18, ele diz assim, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, pelo Espírito, transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Sobe um degrau hoje, sobe outro amanhã, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Mas, meus irmãos, ainda que subamos quantos degraus forem, nós não alcançamos o último. E eu dou glória a Deus, irmãos, que não tem último degrau na santificação. Os irmãos já pensou se tivesse último degrau? A pessoa subiria e diria, pronto, olha aqui, eu não preciso mais nada. Quem sabe alguém seria até tentado orar como o fariseu da parábola, que dizia, oh Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. É, irmãos, mas quem é santo, seja santificado ainda. E tem mais, e tem mais. Eu gosto, às vezes, usar uma figura um tanto grotesca, comparar a igreja como se fora um hospital, e do ponto de vista bíblico é realmente um hospital, onde cada um de nós, ao chegarmos, viemos com defeito, assim como aquele homem lá da estrada, que o samaritano encontrou ele, e levantou, prestou os primeiros socorros, e levou para a estalagem, olha, está aqui o dinheiro, viu? Olha, isso aqui é para cuidar dele, cuida, viu? Está aí está com cicatriz, está todo aí dolorido, apanhou, trata dele aí, e nós estamos aqui na estalagem. E o hospedeiro é Espírito Santo, trata um pouco aqui, trata ali, trata daquele. Irmãos, assim é no hospital, todo mundo está sendo tratado, doença pior, doença que não é tanto pior, que demora muito, que é rápido de curar. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós, como igreja, e comparando a igreja como hospital, não tem ninguém que recebeu alta. O dia da alta da igreja, irmão, sabe quando vai ser? Quando tocar trombeta lá nos ares, quando Jesus raiar nas alturas, a igreja sem mancha, sem ruga, ou coisa digna de repreensão, tal qual uma noiva, uma virgem pura, a um marido, ela vai sair daqui, levada pelo Espírito, para encontrar Jesus nos ares. Meus irmãos, primeira coisa, tinha que estar lavado. Mas eu já fui lavado, precisamos ser lavado constantemente. Todos os dias, irmãos, lavagem, purificação. Já fui ontem, hoje também, amanhã também. Porque diz a Bíblia, bem-aventurados que lavam. Não está escrito na Bíblia, bem-aventurados que lavaram.
Isso significaria uma operação feita no passado, uma e somente uma, e nada mais além de uma. Mas o verbo está no presente. Bem-aventurados que lavam. Lava ontem, lava hoje, lava amanhã, lava depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, lavando, lavado, 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 lavado. E é uma igreja lavada que Jesus vem buscar, glória a Deus. Mas, meus irmãos, ele tinha outra incumbência. O sacerdote tinha que apresentar o incenso. Era um altar de aproximadamente 50 centímetros quadrados, mais ou menos 75 centímetros de altura, quase o tamanho aqui desse púlpito. E o sacerdote pegava 4 especiarias estoraque, onixa, gálbano e o incenso propriamente dito 4, colocava as 4 ali em cima, misturava bem, pegava o fogo que estava ali e tocava fogo aqui. E aquilo queimava e começava a subir, ia subindo, subindo. Tinha que fazer isso 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde, infalivelmente. E se há uma coisa que nós, irmãos, como sacerdotes, não podemos esquecer, é do incenso. E incenso na Bíblia significa oração. No Salmo 141, verso 2, diz assim: suba a minha oração como incenso. Tem que subir, porque tem oração que não sobe. Irmãos, se nós pudéssemos ver o que é que se passa no plano espiritual, nós ficaríamos assim até um tanto preocupados. E Deus, na sabedoria, nos privou de ver como Ele vê o que se passa no mundo espiritual. A Bíblia fala de um terceiro céu. Ora, o primeiro céu é o espaço onde o homem pode chegar, o espaço onde voam as aves. E lá no terceiro céu, que também é chamado de paraíso, como diz São Paulo, lá estão aqueles, lá está a glória de Deus, lá está o paraíso, lá estão os remidos, e entre aquele lugar lá, e esse lugar onde o homem pode chegar, tem um espaço intermediário que vamos chamar o segundo céu, porque se tem um terceiro e tem aqui o primeiro, aquele é o segundo. E o que tem lá? Satanás, príncipe das potestades do ar, que alguém disse que ele está no inferno. O inferno propriamente dito foi preparado, mas ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar, meus irmãos, é o anticristo, o falso profeta. Satanás vai por lá também, e finalmente todos aqueles que recusaram o amor da verdade para se salvar. E nós, quando oramos, irmãos, a Bíblia diz: suba. Agora, para subir, irmãos, tem que vencer essas barreiras que aí estão. A Bíblia diz que Daniel orou, a oração dele subiu, Deus ouviu, designou um anjo, leva a resposta. Quando o anjo enviado por Deus trazia a resposta, irmãos, anjos caídos que estão por aí, que formaram parte da rebelião de Satanás, e há 1/3 do total dos anjos, 1/3 o acompanhou, mas graças a Deus que foi 1/3 só, 2/3 servem a Deus, maioria está conosco. É por isso que diz a Bíblia: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora, glórias a Deus. E quando o anjo enviado por Deus trazia a resposta, uma luta. O anjo querendo trazer resposta e anjo caído querendo impedir. E uma luta. Daniel orou 1 dia, 2, 3, 4, 5, 10, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 21 dias. E quando foi 21 dias de oração, o anjo chegou: Daniel, homem muito desejado és tu, desde o primeiro dia que aplicaste ao teu coração a humilhar perante o teu Deus, foi ouvida a tua oração, e eu vim por causa disso, e contou aquela história. E, irmãos, para que a nossa oração, irmãos, ela vença essas barreiras inimigas, ela, irmão, tem que subir. E para subir, irmãos, ela precisa do fogo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, ele pegava 4 especiarias. É por isso que a Bíblia, quando fala da oração, apresenta 4 tipos de orações diferentes, embora todas direcionadas a Deus, porém, a maneira como nós nos portamos em cada um desse tipo é completamente diferente. A Bíblia fala oração e súplica, 1. A Bíblia fala louvores e ações de graças, 2. A Bíblia fala intercessão, 3. E a Bíblia fala adoração, 4. Tudo oração, mas a maneira como eu me posiciono, o irmão, a irmã, é muito diferente. Na oração e súplica, aquela oração que o irmão ora mais ou menos assim: Senhor, me abençoa, Senhor, me dá vitória, vai na minha frente, abre aquela porta, soluciona aquela dificuldade, me dá vitória naquele negócio, Jesus, não me deixe sozinho. Oração e súplica. Mas depois, irmãos, tem louvores e ações de graça. Ó Senhor, eu te agradeço, porque tu foste comigo, a tua mão me ajudaste, não for a tua misericórdia eu teria sido consumido, tu tiraste os embaraços, te removeste os obstáculos da minha frente, eu te agradeço.
Mas tem a intercessão que nós esquecemos de nós e lembramos dos outros. Senhor, abençoa aquela igreja, aquele pastor, aquele missionário, aquele campo de trabalho. Esquecemos de nós e lembramos dos outros. Mas, irmão, tem um tipo de oração, que coisa profunda. É a adoração a Deus. Quando nós não pedimos nada por nós, não pedimos nada em favor de ninguém, e nem agradecemos a Deus por nada, nós só ficamos adorando a Deus por aquilo que Ele é como Deus, como Senhor dos céus e da terra. E nós, irmãos, começamos a extravasar a nossa alma, dizendo: ó santo, santo, santo é o teu nome, Senhor do céu, da terra. E nós começamos a orar, irmão, e se há uma oração, irmãos, que traz um resultado poderoso, chama-se adoração. Glória a Deus. É uma oração, irmãos, que faz o inferno balançar, porque a adoração é comunhão direta com Deus, é a presença de Deus andando no meio do povo. Mas, irmão, para que a oração subisse, fogo. Irmãos, o que faz a oração subir é fogo. Irmãos, ele podia misturar direitinho as 4 especiarias, mas tinha que pôr fogo para subir. Irmãos, o que vivifica a nossa oração é o fogo, o Espírito Santo. Sabe, irmão, eu sou crente já por alguns anos. Eu não conheci até hoje, não conheço, e se alguém conhecer alguém que sabe orar, por favor, irmãos, me apresente, porque eu vou ter a satisfação, pela primeira vez na minha vida, de ser apresentado a uma pessoa que sabe orar. Porque a Bíblia diz assim: nós não sabemos como havemos de pedir. Mas, essa conjunção, aí está o segredo. Mas o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes nós estamos com um problema tão difícil, mas a gente não tem nem ânimo quase para orar, ajoelha à beira da cama, ou da cadeira, ou do sofá da sala, ou da cadeira do templo, do banco do templo, e a gente fica ali, irmãos, passa 5, 10 minutos, e a gente não tem nada para falar, parece que está tudo fechado. Meu Deus, será que está acontecendo comigo? Mas aí a gente começa a reagir: glória ao teu nome, Senhor, aleluia, Jesus, glória, aleluia, glória, aleluia, glória. Começou a esquentar, aí a gente começa a orar, e vai passando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e a gente esqueceu do tempo. Irmão, sabe o que está acontecendo? Nós estamos orando no Espírito. É o fogo que chegou para que a oração suba, glórias ao nome de Jesus. Mas, meus irmãos, interessante que o sacerdote tinha que cuidar de tanta coisa. Ele tinha que cuidar, por exemplo, do azeite. Ele tinha que colocar, meus irmãos, o azeite nas lamparinas. Os irmãos se lembram que o lugar santo não tinha janelas como aqui temos. Então alguém vai dizer: então estava tudo escuro lá dentro. Sim, se não estivesse acesas lamparinas. Mais ou menos 5 de frente, 19 de fundo, 5 de altura, com cortina 5. E a última era grossa, de peles de texugo, diz a Bíblia. Então alguém diz: tudo escuro? Não. Todo dia o sacerdote entrava lá com azeite e colocava na lamparina, punha azeite lá, combustível lá. Só que uma coisa interessante, Deus faz as coisas de uma maneira a nos ensinar muitas coisas. A lamparina podia ser um negócio grandão, irmãos, mas era pequena. Só cabia, o volume dela era consumido praticamente num dia. De modo que se falhasse um dia, quem chegasse lá depois de 2 dias, estava tudo apagado. Então todo dia tinha que pôr azeite, todo dia tinha que pôr azeite. Irmão, todo dia precisa azeite. Ontem nós recebemos azeite nos cultos que foram realizados nas igrejas, nas congregações, e caiu azeite de um lado, caiu azeite do outro, e nós saímos com a vasilha cheia de azeite. Mas hoje precisa mais azeite, mas amanhã precisa mais azeite, e depois da manhã precisa azeite. Precisamos de azeite todos os dias, glórias a Deus. Precisamos do azeite todos os dias. Azeite na Bíblia, irmãos, tem muitos significados. Azeite na Bíblia significa, por exemplo, transbordamento espiritual. O meu cálice transborda. Azeite na Bíblia, irmãos, significa comunhão. Azeite na Bíblia significa, irmãos, vibração espiritual. Azeite na Bíblia significa dedicação. Irmãos, azeite na Bíblia tem muitos significados. Principalmente, o azeite na Bíblia significa o poder do Espírito Santo, glórias a Deus.
que ontem operou na minha, na sua, na nossa vida, mas hoje é preciso operar também, e amanhã também, e depois da manhã também. O Espírito repousava em Jesus, e o Espírito Santo precisa repousar em mim e em você, como diz São Paulo, o Espírito, ou São Pedro, o Espírito da glória de Deus repousa sobre vós. Ele estava ontem, ele está hoje, ele vai estar amanhã, ele vai estar depois da manhã, e poder ontem, poder hoje, poder amanhã, e a igreja cheia de poder, ela vai fazer a obra do Senhor, glórias a Deus. Mas, meus irmãos, interessante que o sacerdote tinha uma incumbência diária, entre outras, o tempo não permite que falemos todas, que ele tinha que ter uma preocupação com o altar. Aquele altar fora aceso no dia da inauguração pelo próprio Deus, mas a manutenção daquele altar aceso todos os dias não era incumbência de Deus que acendeu, era incumbência do sacerdote que deveria mantê-lo aceso. E para que isso ocorresse todos os dias, o sacerdote tinha que ter a preocupação de chegar no altar, tirar a cinza com a espevitadeira, o instrumento que ele tirava a cinza, limpava e punha lenha nova, e aquilo queimava. No dia seguinte, lá vem ele com lenha novamente. O fogo está lá, apaga ou não apaga? Tem alguma brasa ali? Limpa, lenha. No outro dia, lenha. No outro dia, lenha. Não podia, irmãos, deixar o fogo apagar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, nós ouvimos hoje aqui uma palavra pela manhã que foi apresentada como uma renovação da chamada. E eu queria também entrar nesse assunto, falar sobre a renovação nos mais diversos aspectos que nós precisamos ter na nossa vida. A renovação é tão necessária, irmãos, na vida do obreiro, não somente no que diz respeito à sua chamada, à maneira como Deus o chamou para fazer, mas em outras áreas da nossa vida. A renovação abrange, irmãos, principalmente 4 áreas da nossa vida. A Bíblia fala a renovação do entendimento. A Bíblia fala a renovação do sentimento. A Bíblia fala a renovação da vontade. E a Bíblia fala a renovação do Espírito Santo. Irmãos, quando nós temos renovação do entendimento, que coisa gloriosa. Ontem nós entendimos, hoje nós estamos entendendo mais do que ontem. Eu creio que os irmãos que estão aqui participando da escola bíblica sabem mais hoje do que quando começou no dia 5. Amanhã nós vamos saber mais do que hoje, dia 19, o encerramento dessa escola, porque nós vamos tendo renovação do entendimento, vai sendo renovado, e vamos aprendendo, e graças a Deus que estamos aprendendo, e graças a Deus por aqueles que querem aprender, porque quanto mais nós queremos aprender, mais Deus vai abrindo a cortina, e mais nós vamos penetrando nos mistérios de Deus, e vamos terminar a nossa vida aqui, e não teremos compreendido ainda muita coisa. Porque, irmãos, parece que é uma regra, quanto mais nós conhecemos a Deus, parece que nós chegamos à conclusão que menos sabemos. Há pessoas, irmãos, que se tornam sabidas em vez de sábias, e às vezes não sabe coisa nenhuma, mas aquele que é o sábio, a esse a gente pode ensinar, porque a Bíblia diz, ensina o sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. O sábio é aquele, irmãos, que ele, na verdade, ele acha que não sabe nada. E pelo fato de não saber nada, Deus vai lhe mostrando muita coisa. Ele aprende um pouco hoje, aprende um pouco amanhã, um pouco depois da manhã. E ele termina a vida aqui e diz, olha, eu sei tão pouca coisa. Meus amados, falta muita coisa. São Paulo estava já no estágio muito avançado da sua vida de comunhão com Deus. Mas ele dizia, irmão, eu não creio que haja alcançado, irmão. Mas eu estou fazendo uma coisa, esquecendo das coisas que atrás ficam, eu estou avançando para as coisas que estão diante de mim, coisas que estão diante de mim, coisas que estão diante de mim. É como se nós estivéssemos andando numa estrada, tem coisas aqui à esquerda, depois tem coisas à direita, e tem mais, 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 e a gente termina, e tem mais. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte vai ser aniquilado. Meus amados, numa mente finita, limitada como a que eu, você, nós temos, nós não podemos conhecer tudo na sua glória, mas um dia, irmãos, lá nós vamos conhecer todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Cuidemos da renovação. É entendimento, é sentimento, sentimento 0 quilômetro. Daquele dia que nós nos entregamos a Jesus, aquele sentimento ficou quebrantado.
Irmãos, quando nós temos renovação no sentimento, o crente está com aquele sentimento quebrantado. Mas renovação da vontade. Queria pregar para todo mundo quando se entregou a Jesus, pois quando tem renovação, aquela vontade permanece, glórias a Deus. E renovacemos do poder do Espírito Santo que precisamos todos os dias na nossa vida. Eu leio, por exemplo, na vida de Pedro, um homem que estava no dia de Pentecostes e era um dos quase 120, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas eu olho para esse mesmo Pedro, já no capítulo 3, dias depois, a Bíblia diz assim: Pedro e João, cheios do Espírito Santo, começaram a falar. Mas eu olho esse mesmo Pedro, irmãos, lá no capítulo 4, reunido com a igreja que até então estava sendo perseguida, e os irmãos resolveram orar. Devia ser um lugar muito grande onde estava orando, e a Bíblia diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios. Pedro estava lá, foi renovado mais uma vez. Mas eu olho em Simão Pedro no capítulo 5, dirigindo o culto, e Ananias e Safira, por tentarem mentir a Deus, caíram mortos diante do Senhor, porque a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mas eu olho este Pedro no capítulo 8, sendo enviado pela igreja de Jerusalém, juntamente com João, na igreja de Samaria, e ele estava tão cheio do Espírito Santo, que ele colocava, irmãos, as suas mãos sobre os irmãos, e eles eram batizados com o Espírito Santo. Mas eu estou vendo em Simão Pedro na casa de Cornélio pregando, e quando ele chegou no auge da mensagem do Evangelho, quando disse: a Jesus dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome, diz a Bíblia. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviu a palavra. Mas eu estou olhando para esse irmão Pedro 33 anos depois, já velhinho, ao quebrado pelo tempo, ele estava, irmão, renovado no poder do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, irmão, renovado. O altar, irmãos, o fogo ontem é fogo hoje, é fogo amanhã. E quando o obreiro está com o seu altar, com o fogo, ele pode dizer, irmão, termino agora, como disse lá no passado Caleb, já de uma certa idade, Josué já era o líder. Ele chegou e disse: Josué, tem um assunto que preciso falar com você. Pois não, Caleb? Ô Josué, você se lembra, 45 anos atrás, eu tinha 40, agora tenho 85, você também era novo, lembra? Eu, você, mais 10, fomos enviados para espiar a terra. Lembra que Moisés mandou? Lembra? Você lembra como era forte? Você lembra como tinha vigor? A gente subia monte, descia monte, passava para cá, passava para lá, e não se cansava? Lembra? Olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Do jeito que eu era lá, eu continuo agora. Olha, eu estou com a mesma força, tenho a mesma disposição. E olha, tem um negócio que eu quero te dizer. Olha, foi me feita uma promessa. Sim, eu lembro. Me dá aquela parte lá daquela terra. Ó, Caleb, lá só tem gigante. Mas o Senhor vai comigo. O Senhor está comigo. E foi lá, irmão, tomou conta daquela terra. Irmãos, fazia 45 anos, ele diz: a minha força ainda é a mesma. Ele estava renovado. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui, irmãos, renovação do Senhor é, irmãos, a energia que nos capacita a fazer o trabalho do Senhor. Que Deus nos abençoe. O tempo esgotou e eu agradeço em nome de Jesus.